Tu disseste, minhas palavras são espírito e vida. Então, que o espírito da vida do próprio Deus possa vivificar os nossos corpos nesta hora e sermos abençoados com a tua presença. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos a ajuda tua nesta hora, porque estamos necessitados de ti. Tenha misericórdia de cada um de nós nesta hora, Senhor, que com sinceridade de coração apresentam a ti seus pedidos, seus rogos, seus clamores, que o Senhor possa ouvir de onde tu estás, como diz a tua palavra, e abra as portas do céu e derrame bênção para suprir a necessidade da tua igreja, do teu povo. Te pedimos isto no amoroso nome de teu Filho Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Amém. Boa noite, amados irmãos, a vocês que vieram neste culto, a igreja que está ouvindo à distância pelo website. Deus abençoe a cada um de vocês. Nós vamos nos colocar de pé para ler uma escritura no livro de Jeremias, no capítulo 23 do livro de Jeremias. Louvado seja nosso Deus. Jeremias capítulo 23, vamos começar com o versículo 23. Porque sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe. Esconder-te-ia alguém em esconderijo de modo que eu não o veja. Diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor, tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isto no coração dos profetas que profetizam mentiras e que só profetizam do engano do seu coração, os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu próximo, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o seu sonho. E aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a pedra? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua própria linguagem e dizem eles, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Amém. Que o Senhor acrescente a bênção de sua palavra em nosso entendimento nesta hora. Podeis assentar. Bom, meus amados irmãos, nós vamos voltar a comentar um pouquinho mais sobre a parábola do semeador. Já estamos aí com uma série de vários cultos, onde nós temos tirado um tempo para falar sobre a parábola de Jesus, que disse, e o semeador saiu a semear. É claro que nós não podemos em um culto abranger todos os detalhes correspondentes a um tema, e é por isso que nós nos assentamos e começamos a comer parte por parte. Tem pessoas que comem muito depressa, comem muito rápido, e aquilo não lhe ajuda muito, não ajuda a fazer a digestão, dá dor de cabeça, dá congestão, e o corpo não consegue extrair os nutrientes necessários. Os médicos dizem que é melhor na hora de comer você esquecer dos outros compromissos e focar apenas naquilo. Não coma apressadamente, apenas para sentir o enchimento no estômago. Coma sabendo que é uma necessidade e que você necessita daqueles nutrientes para viver. É a mesma coisa com a palavra de Deus. Por isso nós pegamos um tema e vamos com ele aí por muito tempo para mastigarmos bem. E eu estava lendo uma nova tradução de uma mensagem do reverendo William Branham. Ele diz no parágrafo 4 do sermão, ouvindo, recebendo e agindo. Ele diz, vocês sabem, eu amo sentar e cortar em pequenos pedaços e comer. E cortar em pequenos pedaços e comer.
quando eu estou à mesa. E, quando na mesa do Senhor, eu gosto de ficar um longo tempo. Vê? Eu gosto de ficar um longo tempo sentado à mesa, partindo em pequenos pedaços e comendo, porque você sabe, é da palavra que vem os nutrientes para que você possa viver espiritualmente. O que acontece é que muita gente não está se alimentando da forma correta, não estão moendo o grão, não estão moendo a farinha, deixando ela de uma forma homogênea, né? Bem triturada, não estão fazendo direito o pão, não estão realmente tendo comunhão com a palavra, comendo da forma correta, se alimentando da forma correta, não estão lendo como deveriam ler, não estão meditando naquilo que estão lendo, não estão meditando nas coisas que estão ouvindo. É apenas mais um culto, mais um sermão, mais um dia de ir na igreja, uma oportunidade de visitar as pessoas, a oportunidade de ver determinado irmão ou ver determinada irmã. E o que acontece é que estes corpos espirituais estão ficando frágeis, fracos, estão enfraquecendo, porque não estão se alimentando da forma correta, não estão tomando a palavra de Deus entre a vida e a morte. Não estão fazendo isso. Não é brincadeira quando nós estudamos a parábola do semeador, e podemos ver que das 4 partes que é semeada, apenas uma é aproveitável. 3 se perdem. Porque esta semente não encontra um terreno apropriado para se produzir. Ou temos aí uma mente que não está absorvendo a palavra como deveria. E, meus amigos, meus irmãos, tanto a semente que cai numa boa terra e ela produz uma boa safra, mesmo assim, deste grupo aproveitável vai ter a parte que é palha. A semente vai ser tirada desta palha. Eu, quando observo a parábola do semeador e vejo quando o profeta de Deus teve aquela visão, quando Deus lhe mostrou o homem durante o dia semeando a boa semente, e quando ele se encobriu na curvatura da terra, logo em seguida veio um homem mau, astucioso, semeando uma semente ruim, uma semente de discrepância. Vale você recordar de um fato, que tanto do trigo, na parte que foi semeada trigo, tem o grão que vai ser colhido e a palha fica para ser queimada, como também esta palha junta-se com o joio para ser queimado. Não é aproveitável nem a palha do trigo, tampouco o joio, a semente ruim. Isto tudo é jogado fora. Bom, na leitura que nós fizemos aqui, eu sempre, às vezes é bom você ler também e comentar a leitura, mas nós somos orientados a fazer isso depois de lermos a leitura oficial. Você vê que aqui no livro de Jeremias, Deus está contra os profetas. Eu quero pegar esta palavra e trazer para nós, dentro daquele pensamento que um profeta de Deus nos ensinou, que um profeta é um pregador. Um profeta é um pregador. Quando se prega, está se profetizando. Afinal de contas, está se falando sobre coisas futuras, sobre coisas que hão de ser, preparando as pessoas, advertindo as pessoas, levando às pessoas uma advertência de Deus, porque afinal de contas, este é o trabalho de um profeta, ouvir o recado de Deus e passar para o povo, e dizendo, olha, aqui está o que Deus diz. Se vocês voltarem atrás de seus maus caminhos, serão abençoados por Deus. Se continuarem desta forma, então virá maldição sobre vocês, porque vocês estarão atraindo maldição para os atos maus que vocês estão praticando. Então é claro que quando você mostra, ou quando você estuda o sentido da palavra de um profeta sendo como um pregador, então é isto que a pregação do Evangelho faz. Leva para as pessoas a advertência de Deus. Agora, é claro que um pregador ou profeta que fala a palavra de Deus, ele é um semeador porque ele está semeando a palavra de Deus. Veja,
Mas se aquele pregador ou profeta estiver profetizando ou pregando qualquer coisa que não seja a palavra de Deus ou alguma interpretação privada, por boa intenção que ele esteja, ele não passa de um semeador de uma semente ruim, híbrida, misturada, e jamais vai produzir uma colheita que possa ir para o celeiro de Deus. Porque ele estará pregando uma palavra que Deus não mandou ele pregar. Ele estará fazendo o trabalho que Deus não o levantou para fazer. Por isto, Deus não o equipa com a verdadeira palavra, porque Deus não tem nada a ver com isto. A pessoa apenas quis fazer por si mesma. Nesta leitura que nós fizemos aqui, você encontra que eles estavam, e as pessoas estavam mais dando ouvido aos sonhos desses pregadores, o que eles sentiam, o que estava relacionado com o sentir. Eu senti de Deus que tem que ser assim. Eu senti de Deus que a irmã tem que fazer isto. Eu senti de Deus que o irmão tem que fazer assim. É tanto sentido, é tanta coisa. Ou eu sonhei com isto, ou eu sonhei com aquilo. Ou, ora varão, o Senhor está te dizendo. Como o Senhor está te dizendo? E você percebe que são tipos de profecias que não combinam com as Escrituras. É apenas emocionalismo para segurar as pessoas. E essas profecias, essas pseudo-profecias, é apenas para prometer bênção. Eis meu servo, estou contigo, eis minha serva, estou contigo, e assim vai. Então você percebe que isso não combina com a palavra de Deus. E Deus está dizendo assim: eu não os enviei para fazer este tipo de trabalho. É palha inserida no meio da semente. E a semente, eu tenho alguma coisa a ver com a semente. Quer dizer, eu tenho responsabilidade para com a minha palavra. Eu velo por minha palavra para cumprir, diz o Senhor. Mas aquilo que não é a palavra de Deus, aquilo que é ensinado, que é gosto pessoal, ideia pessoal, interpretação pessoal, Deus não tem nada a ver com isto. E resultado, como não é a palavra de Deus, mas emocionalismo, então é prometido, aquilo não chega a se cumprir, e as pessoas começam a duvidar de Deus, dizendo: mas Deus não cumpriu sua palavra, Deus não disse o que ia fazer. Não é que Deus não fez o que disse que faria. Não é que Deus não fez. O caso é que Deus nunca disse que faria tais coisas, mas porque deram ouvido a esses profetizadores de mentiras, a esses profetizadores de prosperidade, a esses contadores de sonhos, e assim sucessivamente. E Deus está dizendo: eu estou contra tais coisas, porém não serão impedidos de fazer esse trabalho. Se isso está na Escritura? Sim, está bem aqui. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Em outras palavras, não vou impedi-los de fazer isso. E você quer saber como é que Deus não impede? Quando Jesus enviou os seus semeadores: ide, fazer isto, agir desta forma, em meu nome fazer tal e tal coisa. Daqui a pouco eles receberam a notícia que em algumas regiões tinha grupo de pessoas, grupo de irmãos, que estavam também fazendo o trabalho que eles estavam fazendo. E eles estavam fazendo em nome de Jesus, como os discípulos. A diferença é que os discípulos foram vindicados, comissionados para fazer um trabalho. E esses outros estavam apenas com boas intenções. Eles estavam apenas com boas intenções. E os discípulos perguntaram a Jesus: como eles não são comissionados, como eles não têm o direito, não têm direitos autorais de fazer isso, e assim sucessivamente, queres que nós os proibamos de pregar em teu nome? Jesus disse: não, deixai, deixe, porque cada um terá que cumprir o seu papel, cada um terá que fazer a sua parte, quer seja a parte de Pedro ou a parte de Judas, quer seja a parte de Paulo ou a parte de um Demas que despreza o companheiro quando as coisas não andam tão bem, e assim sucessivamente. Deixai. Então, querem continuar pregando mentira? Que preguem. Querem continuar contando seus sonhos? Que contem. Mas veja, e aquele que tem a minha palavra, essa é a diferença. Aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Amém. Fale a minha palavra com verdade, porque o que tem a palha com trigo do Senhor. Vê? Isto é muito bonito,
E foi com estas escrituras que o profeta de Deus pregou aquele sermão: a semente não herda com a palha, como vocês conhecem muito bem. Bom, meus amigos, isto que nós lemos aqui em Jeremias 23, principalmente no versículo 28, onde ele diz que o trigo não tem nada a ver com a palha, deixe os contadores de sonho contar seus sonhos, deixe cada um pregar sua própria interpretação, ou a revelação que eles acham que têm e que pensam que é a palavra, porque eles por si mesmos não sabem que são semeadores de discórdia no meio deste campo, no meio desta mensagem. Eles não sabem que são. Eles pensam que são semeadores, mas Deus não os levantou para semear. E a prova é que o que pregam, o que ensinam, não bate 100% com as Escrituras. Sempre tem um dedo, uma interpretação, um fermento farisaico ali dentro. No entanto, aqueles que têm a palavra de Deus devem pregá-la com verdade, como está estabelecido. Porque toda a palavra de Deus é pura. Se é a palavra de Deus, ela é pura, porque ela não aceita mistura. No livro de Provérbios, no capítulo 30, e o versículo 5, Provérbios capítulo 30, versículos 5 e 6, está escrito assim: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele, nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentirosos. Veja, não acrescente nada à palavra de Deus para que você não seja achado mentiroso. Senão você pensa que está semeando a palavra de Deus e Deus dirá assim: nunca vos conheci. Mas, Senhor, nós semeamos tua palavra, nós até curamos enfermos em teu nome, nós fizemos sinais, prodígios e maravilhas. Muitos eram curados, muitos foram abençoados. Veja que bênção, veja que bênção. Veja que vaso valoroso nas mãos de Deus. Olha como o Senhor operou e como eles foram abençoados. E o Senhor dirá: nunca vos conheci. Vocês são obradores de iniquidade. O que aconteceu com essas pessoas? O que aconteceu com eles? Eles pregaram a palavra? Sim. Mas que tipo de palavra? Uma palavra diminuída ou acrescentada? Sim. Foi o que a serpente fez. Ela citou a palavra de Deus para Eva? Sim. É assim que Deus tem dito, Eva, tal e tal? Sim. Foi desse jeito que ele disse. No entanto, ela acrescentou uma única frase no meio da palavra de Deus e aquilo confundiu a mente de Eva. E uma vez que ela estava com a mente confusa, que tipo de semente podia produzir nesse terreno? Uma semente de confusão, a semente da dúvida. E você percebe que esse foi o culto passado desta série sobre o semeador? A semente da dúvida? Sim, é desta forma que acontece. Por que será que naquele dia muitos dirão Senhor, Senhor, e aquela coisa toda? Ele dirá: não vos conheci. Porque esses semeadores semearam dúvida nas pessoas. Eles acrescentaram algo à palavra de Deus ou tiraram algo da palavra de Deus. E como as pessoas ficam com a mente confusa, como Eva ficou, elas já não conseguem mais saber a diferença. E por não saber a diferença, elas pensam que estão servindo a Deus, quando na verdade não estão. Veja como foi fácil a Igreja Católica produzir o tipo de dúvida que produziu nas pessoas e os levaram a adorar ídolos e imagem de escultura. Eles não têm na própria palavra, na própria Bíblia, tantas escrituras dizendo que aquilo é maldito. Maldito aqueles que adorarem imagem de escultura. E por que eles se prostram e fazem promessas, e fazem procissões, e fazem tudo? Eles ficaram confusos, porque alguma coisa foi acrescentado ali, ou diminuído, ou tirado. E as outras religiões, por que eles estão fazendo o que estão fazendo? Porque eles não conseguem enxergar o batismo correto em nome do Senhor Jesus Cristo? Porque eles continuam crendo em três pessoas distintas, coisas que não existem nas Escrituras? Porque o diabo acrescentou o seu fermento, sim, através dos pregadores, dos semeadores de discrepância, dos semeadores de discórdia. E isto fez com que a mente das pessoas ficasse confusa.
entram em confusão. E eles terminam dizendo, bem, está falando de Deus, está tudo ok. Lá também fala de Deus, eu vou. Eles ficam sem opção, sem saber para onde ir. E é claro que esta confusão faz com que eles se conformem com o que têm e não procurem a luz, não procurem esclarecimento. Se conformam e dizem, nasci assim, morro assim. Nasci nessa igreja, morro. Nasci nessa religião, morro nela. E assim sucessivamente. Eles nunca procuram a transformação de mente. Nunca procuram serem transformados pela renovação do entendimento. Então o resultado, estas pessoas que acrescentam ou tiram algo da palavra de Deus, eles são mentirosos. Eles estão mentindo. Mesmo falando que Jesus é bom, mesmo dizendo que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo, leva para o céu, e etc, e etc. Toda cartilha completinha, como aprenderam no seminário, mesmo assim são mentirosos. Porque eles não estão pregando a palavra de Deus na sua pureza, em sua totalidade, como ela realmente é. O semeador semeia a palavra de Deus. Eis aqui exposto o grande princípio, meus amigos, que deve fundamentar toda obra educacional, como a obra religiosa é uma obra educacional, como a obra realizada dentro de um lar, que advém de um pai de família, de uma mãe de família, ou de irmãos mais velhos, ou de pessoas de responsabilidade. É uma obra educacional. Você ensinar seus filhos, você ensinar eles a orar, a temer a Deus, a respeitar os mais velhos e assim sucessivamente. Isto é uma obra educacional e tudo isto só será válido se terá como princípio a palavra de Deus, o temor a Deus. Não adianta nada instruir pessoas ou educar crianças mostrando a elas proibições sem antes mostrar para elas que há um Deus soberano e absoluto que está acima de todas as coisas, que vê todas as coisas, que controla tudo e que no fim de tudo requererá de cada um de nós o que nós fizemos com a sua palavra, com o seu entendimento, com o seu conhecimento. Então toda obra educacional, seja no sentido religioso, humano, seja o que for, se não estiver fundamentado na palavra de Deus, isto não terá nenhum valor. As pessoas podem se tornarem até bons cidadãos, mas eles nunca serão cristãos, nunca viverão a palavra, porque para começar o temor de Deus não está em seus corações. Eles não são sábios. Se o semeador saiu a semear, e no livro de São Lucas, capítulo 8, versículo 11, diz que a semente é a palavra de Deus, por que os homens não fazem, vamos dizer assim, um grande trabalho, uma grande campanha de educação, de ensino? Por que não unem todas as alas políticas, religiosas, ou governamentais, ou seja o que for, para levar às pessoas o ensinamento correto? Mas eles não fazem isto, porque são semeadores de discórdia, semeadores de dúvida. Em muitas escolas de nossos dias, a palavra de Deus é posta de lado. Sim. Será que hoje, quando se entra em uma escola, se ora como se fazia antigamente? Antigamente, pelo menos, rezava, não é? No início da aula, no final da aula, rezava-se. Vê? Hoje tem isso. Será que em alguma escola alguém ainda faz isso? Outros assuntos ocupam a mente dos professores. Outros assuntos ocupam a mente dos alunos. O estudo de autores incrédulos, livros escritos por homens blasfemos e sem Deus, tem parte predominante em nosso sistema educacional. A Bíblia Sagrada é um livro obsoleto, que nem em casa é lido. Também não é citado em escola, de forma nenhuma. Esses dias, uma certa pessoa dizia para mim, eu não acredito na Bíblia, mas algumas passagens são interessantes. Isso é o mesmo que posso dizer
da Ilíada de Homero. Isso é o mesmo que se pode dizer do livro O Príncipe, de Maquiavel, e de muitos outros livros de filósofos, Platão, Aristóteles, seja o que for. Não concordo, eu não acredito neste livro. Mas tem coisas interessantes. E isto dito por uma professora. Então é claro, o que ela pode ensinar para os alunos? Aquilo que eu disse para vocês em culto passado. Dizer para os alunos que o homem realmente veio do macaco, que ela deveria ser uma chita muito bonita quando era toda peluda. Não é? Pois bem, o que acontece é que, como eu vos disse, livros, estudos de autores incrédulos, homens que não temem a Deus, não têm experiência com Deus. Para começar, eles dizem que Deus não existe. Os livros e as pesquisas e as descobertas destes homens têm parte predominante no nosso sistema educacional. O que eles estão fazendo, como existem livros, vídeos sobre isto, pessoas mostrando isto, tenho colocado isso à disposição de algumas pessoas, de outras nem tanto. Não sei se vocês teriam estômago para ver, para saber realmente o que está acontecendo no sistema educacional. O que eles estão preparando, as cartilhas que estão preparando para as crianças é uma aberração. É uma aberração, uma promiscuidade desenfreada, uma loucura, ensinando para crianças desde pequenos, 4, 5 anos, sobre serem homossexuais, lésbicas e todas essas coisas, ensinando para eles que isso é normal, que isso é bonito, que não há diferença e aquela coisa toda. É isso que estão preparando e ensinando nas escolas. Pesquisas científicas tornam-se ilusórias, mesmo que a pesquisa seja séria e que as descobertas sejam corretas. Mas por que se tornam uma ilusão? Porque seus descobrimentos são mal interpretados e são pervertidos. Então, quando é levado ao público e se fala daquilo, é de uma forma distorcida. Porque está se preparando o governo do anticristo, que é baseado na mentira, na discórdia. Porque a ideia dele sempre foi destronar Deus, assumir o lugar de Deus. E ele está fazendo isto no coração das pessoas, no coração dos seres humanos, pervertendo a palavra de Deus. A palavra do nosso Deus é comparada para este mundo aos supostos ensinos da ciência, sendo considerada incerta, indigna de confiança e assim sucessivamente. Nem se pelo menos eles tivessem a Bíblia como um livro científico, já seria alguma coisa, mas nem isto. Assim, desta forma, porque nós não vamos entrar em detalhes, porque inclusive já pregamos sobre isso, falamos sobre a educação do tempo do fim, é um sistema anticristo, implantado pelo diabo, pela besta e tudo mais. Por isso nós não precisamos entrar tanto em detalhes em um culto como este, ficamos apenas batendo em um único ponto. Mas com tudo isso que está acontecendo, assim é implantada na mente, no espírito dos jovens, da juventude, a semente da dúvida, como eu vos disse no culto anterior desta série. Então eles duvidam da verdade, eles duvidam de Deus, eles não acreditam em um Deus onisciente, em um Deus que por saber tudo, todas as coisas estão presentes diante dele. Eles não acreditam nisso. E por não acreditarem que existe um Deus que vê tudo, que pedirá conta de tudo, eles não se sentem coagidos a obedecer a esse Deus. Eles não sentem, vamos dizer assim, nenhuma necessidade de render homenagem a um Deus Todo-Poderoso, porque para eles isto é um mito, é uma lenda. Eles acreditam tanto em Deus como acreditam no bicho-papão, em Papai Noel, na mula sem cabeça e assim sucessivamente. Sim, senhores. E muitos falam de Deus, muitos falam de Jesus apenas por um costume, porque se acostumaram a isto.
mas não porque creem, não porque têm fé, não porque querem obedecer. Então é implantado no espírito dos jovens a semente da dúvida. E é claro que esta semente, no tempo da tentação, ela vai germinar. Ela vai germinar. E estas pessoas não conseguirão obter fé, não conseguirão crer ou acreditar. E mesmo que diga realmente eu sei que a palavra de Deus é a verdade, mas existem mais dúvida em sua alma do que fé. Porque o que foi alimentado mais foi a semente do joio e não do trigo. E é claro que estas pessoas, ao perder a fé na palavra de Deus, sua mente fica embotada, seu entendimento fica obscuro, a mente fica sem um guia, sem liderança, sem salvaguarda. Então nós temos aí uma juventude que está sendo levada por caminhos que cada vez mais estão se desviando de Deus e da vida eterna, estão caminhando a passos largos, entrando pela porta larga, caminhando de mãos dadas em filas, porque cabe todos nesse caminho espaçoso e largo, servindo aos desejos do inimigo de Deus. E o que acontece? Esta causa pode, em elevado grau, ser atribuída à iniquidade difundida no mundo hoje em dia. Porque, claro, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Agora, que amor é este que esfria? Para começar, é o amor a Deus. Vê? Porque Deus é amor. Então esse Deus que é amor, que deveria estar pulsando a vida deste amor. Você sabe, uma pessoa quando ama o que ela é capaz, o que ela faz por alguém que ama, ela está disposta a fazer qualquer coisa por alguém que ela ama. Mas é como se aquilo estivesse realmente quente, pegando fogo. Mas este Deus que é amor não está em seus corações. Tem outra coisa ali em seu coração. Então o resultado, como pode eles elevarem-se em, vamos dizer assim, em calor por este Deus, em amor por este Deus, sendo que a iniquidade deixou seus corações frios, calculistas, congelados. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Significa que eles estariam cada vez mais distantes de Deus. Eles não conseguem vislumbrar Deus. Eles não podem conceber em suas mentes tacanhas a existência de um Deus Todo-Poderoso. Sim, meus amados, quando a palavra de Deus é posta de lado, quando a palavra de Deus é rejeitada, então é rejeitado também o poder que a palavra tem de refrear em nossos corpos os desejos carnais, as paixões pecaminosas. Sim, e o resultado, os homens semeiam na carne, a humanidade semeia na carne, e da carne colhe corrupção. Os frutos é corrupto, suas atitudes são corruptas. E você sabe, meus amigos, eis também a grande causa da fraqueza e ineficiência mental. Estas pessoas estão com amnésia espiritual. Elas se esquecem do que foi dito, do que lhes foi ensinado, desviando-se da palavra de Deus. Elas começam a alimentar-se nos escritos de homens que não são inspirados. O espírito se deprecia nessas pessoas, o espírito delas se rebaixa. Elas não sentem nenhum prazer de ler uma literatura cristã. Elas não sentem nenhum prazer de ler algo que fale sobre perdão, salvação, sobre o amor de Deus. Mas elas perdem o tempo lendo qualquer outra história, qualquer outro livro, qualquer outra ficção. Mas a palavra, o que é sobre a palavra de Deus, não satisfaz seus corações. Sim, se é algo para assistir, uma pregação para assistir, um filme bíblico correto para se assistir, aquilo já não lhe chama a atenção. Mas qualquer outra nojeira produzida pelo mundo, aquilo parece que segura, que prende. No tempo do irmão Branham,
ele denunciou esse espírito que estava entrando na igreja. E ele perguntava às pessoas: como você tem coragem de ficar em sua casa assistindo programa de televisão, sendo que a igreja está louvando ao Senhor? Este é o lugar que você deveria estar. Agora, se isto naquele tempo, se um profeta de Deus já denunciou esse espírito maligno naquele tempo, imaginem de lá para cá o quanto esse espírito tem tomado os lares. Perde-se noites e dias, finais de semana inteiro, diante de determinadas programações que não tem nada com Deus. Mas quando é para servir a Deus, 10 minutos parece uma eternidade, 1 hora na igreja parece que não acaba nunca. Então, o que estão alimentando? Estão alimentando em suas vidas, no terreno de sua mente, a semente da dúvida, da discórdia, da insensatez, da ignorância. E é claro que sempre vão errar o alvo, porque como acertar? Como acertar o alvo se eles nem sequer sabem fazer a mira, não é? Então não é levado em contato. Essas pessoas não se põem em contato com os princípios da vida eterna. Não. Tudo isto que nós encontramos aí fora no mundo é uma falsa educação. Uma educação falsa. E deveria ser o cuidado de todo ensinador, de todo professor, isso tanto na ala da educação normal das escolas, como da educação religiosa, como da educação dentro do lar. Sim, deveria ser o cuidado de todo professor, fixar o espírito dos jovens sobre as grandes verdades da palavra inspirada. Essa é a educação essencial para esta vida e para a vida vindoura. Porque se as pessoas não se prepararem para o que está por vir, meu amigo, terão um choque muito grande, uma decepção muito grande. A educação adquirida pelo esquadrinhar das Escrituras consiste no conhecimento experimental. A pessoa tem uma experiência com o plano da salvação. E me diga por que as pessoas se especializam tanto nas coisas desta vida e não procuram se especializar nas coisas de Deus. O que adianta você conhecer tudo, ter conhecimentos gerais sobre tudo neste mundo e não conhecer o plano da salvação? E não ter conhecimento que te leva a uma preparação para a próxima vida, para a próxima etapa da nossa existência. Sim, meu amigo, uma instrução pautada pelas Escrituras, uma educação pautada pela verdade, restaura em nós a imagem de Deus no ser humano. Você realmente pode ser imagem do Deus invisível, porque isto fortalecerá, firmará o nosso espírito contra as fraquezas, contra os deslizes, contra as tentações, habilitará cada um de nós a nos tornar co-herdeiro com Cristo em sua misericordiosa missão ao mundo. Isto fará com que um membro de família se torne a melhor pessoa dentro de uma casa, faz com que o homem se torne o melhor esposo, o melhor pai, ou a melhor mãe, o melhor filho, a melhor filha. O esquadrinhar das Escrituras faz de nós um membro da família celestial, preparando-nos para que nós nos tornemos participantes da esperança dos santos na luz, como diz as Escrituras. Mas, meus amigos, o professor da verdade sagrada, o semeador da semente de Deus, só poderá comunicar esta verdade se ele tiver esta verdade dentro de si. Ele só poderá comunicar aquilo que ele conhece por experiência própria, porque o semeador semeia sua semente. Não é a semente dos outros que você estará semeando. Não, senhores. O que Jesus semeou, a semente, a palavra de Deus. Mas você sabe que esta semente se tornou dele primeiro? Não disse o profeta? Não está escrito na Escritura? As coisas ocultas são do Senhor nosso Deus, mas as reveladas é para nós e para os nossos filhos. Então, uma vez que Deus revela a você a sua palavra, esta revelação se torna a tua revelação, porque Deus te deu esta revelação. Então você só pode sair a semear se você tiver semente.
se Deus colocou a semente da vida em você. Se você não tem, você irá semear pensamento próprio, ideias próprias, ou parte que você achou bonito e começou a imaginar que isso deve ser aquilo, mas nunca será a palavra de Deus da forma correta. Sim, meus irmãos, Cristo ensinava a verdade. Você sabe por quê? Porque Ele era a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Seu pensar, seu caráter, sua experiência da vida eram incorporados em seus ensinos. Ele ensinava o que ele era. Como disse Billy Paul a respeito de William Branham, ele disse: meu pai não pregou a mensagem, ele viveu a mensagem. Ou ele não apenas pregava uma mensagem, ele vivia aquilo que pregava. Ele pregava a sua própria experiência. Jesus fez a mesma coisa. Jesus pregava a verdade porque ele era a verdade. Jesus podia apontar o caminho porque ele era o caminho. Acontece que muitas pessoas querem pregar a verdade sem nem ao menos tê-la encontrado, ou sem crer da forma correta nesta verdade. Se foi assim com Jesus, é também com os seus servos. É também com aqueles que se tornaram semeadores. Os que querem ensinar a palavra de Deus precisa apropriar-se desta palavra pela experiência pessoal. Precisa saber o que significa Cristo ser-lhes feito sabedoria, justiça, santificação e redenção. Temos que ter experiência disto ou não seremos semeadores desta palavra. Estes que se tornam semeadores desta palavra saem pelo mundo proclamando a palavra de Deus e não devem fazer isto com dúvida ou de forma incerta, sem saber se é verdade ou não. Porque veja o que Pedro disse. O apóstolo Pedro disse assim: olha, porque não vos fizeste saber as virtudes e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas. Quer dizer, você não vai sair por aí pregando esta palavra de Deus, a palavra do Senhor, como se fosse uma fábula, uma lenda que alguém inventou. Pedro disse: não é assim. Não estamos falando de uma imaginação. Ele disse: mas nós mesmos vimos a sua majestade. Amém. Em outra tradução diz: nós mesmos vimos a sua glória. Vimos a sua majestade. Então eles tiveram essa experiência. Então todo ministro de Cristo, todo professor, seja você uma mulher, você sempre tem contato com pessoas, com amigas, com companheiros de trabalho, seja o que for. E geralmente você estará aconselhando, dando uma palavra, significa que você está ensinando, é um professor. Sim, e por você saber mais do que aquela outra pessoa, isso faz de você ser um mestre, por assim dizer, porque você sabe mais. Você pode ensinar o que sabe. Todo ministro de Cristo, todo professor, seja você pai, avô, patrão, você tem alguém sob a sua responsabilidade. Todos devem estar habilitados a dizer, como o apóstolo João disse em sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 2: porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Amém. Se isto estava com Deus e foi manifestada aos seus seguidores, então estes seguidores devem levar isto adiante e serem também manifestadores desta verdade. Que o Senhor ajude a cada um de nós. Fiquemos de pé enquanto eu concluo aqui com as palavras de William Branham no seu sermão O Futuro Lar do Noivo Celestial e da Noiva Terreal, no parágrafo 268. Ele diz assim: o que é ela então? Ela não tem semente, tem um terreno para receber semente. Assim que surgiu a semente do inimigo, enquanto o bom semeador saía semeando a boa semente, e o inimigo vinha atrás semeando a semente corrompida. Porém, a chuva cai sobre os justos e os injustos. O sol, tudo tem que crescer. Jesus disse: deixai-os crescer juntos. Naquele dia serão atados em molhos os joios. E eles estão atados em molhos agora. Bom, há alguns anos atrás, creio que em 2007,
o pastor Brian Corsuec esteve conosco pela primeira vez e no culto de perguntas e respostas ele respondeu sobre isto, sobre as pessoas que estão sendo atadas em molhos. E eu lembro da pergunta que foi feita. O que temos aí uma padronização, onde a igreja faz assim e todas têm que fazer do mesmo jeito. Entre um salda dessa forma e todos têm que saudar do mesmo jeito e assim sucessivamente. E nem estávamos comentando sobre o mundo denominacional. Existem igrejas da mensagem que estão se padronizando desta forma. Isto fará que elas virem denominação? Irmão Brian disse assim, não digo denominação, mas organização. O que acontece é que estão se organizando como se estivessem sendo atados em feixes, em molhos. Você pega muitas varas, paus, ou seja o que for, e você corta eles padronizados, tudo no mesmo tamanho, colocam no mesmo sentido, e diz para que isto? Para facilitar amarrar o feixe. Como é que você vai fazer um feixe de lenha? Quem já carregou lenha na cabeça? Não fica um pau para cá, outro para lá, é aquela coisa toda. Padroniza-se, tudo no mesmo sentido. Isso é isto que está acontecendo. Estão organizando-se em molhos para a queima, para serem queimados. Mas de onde o pastor Brian Corsuec tirou isto? Não é? Aqui está o parágrafo, eu encontrei isso hoje. Veja, tudo tem que crescer. Jesus disse, deixai-os crescer juntos. Naquele dia serão atados em molhos os joios. E eles estão atados em molhos agora, em grandes organizações, indo ao grande feixe, o Concílio Mundial de Igreja. E qual é o final? Tem de ser queimadas. Porém, o grão será tomado ao celeiro. Vê? Amém? Onde ambos vivem da mesma coisa, da mesma água, da mesma chuva. Mas o joio, ou a palha, junta-se em molhos para serem queimados. O grão será recolhido para o celeiro do nosso Deus. Amém. Foi o que lemos no início, no livro de Jeremias. Que comunhão tem isto? O que parte tem o trigo, ou o grão, ou a semente com a palha? Não vão ficar juntos, vão ficar separados. Então é bom que fiquemos atenados com estes assuntos. Que o Senhor abençoe a cada um de nós. Aleluia, Senhor. Grande Deus, obrigado, meu Deus, por esse dia. Tu nos predestinaste para viver nesse tempo final, nesse último tempo, e nós estamos agradecidos por o Senhor cuidar de cada um de nós. Abre a nossa mente para compreender a Tua palavra a cada instante. E se algo foi dito que não é da Tua vontade, que não é de benefício para os Teus filhos, o Senhor pode apagar isto do nosso entendimento. Mas aquilo que é a Tua palavra, que é o Teu Espírito Santo, possa vivificar isto em nossas vidas. E que possamos extrair disto os nutrientes para a nossa vida espiritual enquanto estivermos aqui na terra. Ajuda meus irmãos e minhas irmãs, que todos possam ter um final de semana abençoados por Ti. Te pedimos isto no amoroso nome de Teu Filho Jesus, para a Tua glória. Amém. Até o próximo culto de domingo, se o Senhor nos permitir. Deus abençoe vocês. Deus os guarde.